Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente chega aqui ao estudo do capítulo 9. Muito rápido, já chegando ali praticamente no meio de João. Mas esses estudos para mim, tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido muito, tem realmente me desafiado e eu espero que também esteja desafiando vocês a quererem buscar mais, a quererem conhecer um pouquinho mais desse Jesus um pouco diferenciado aqui no Evangelho de João. É o mesmo Jesus, meninas, mas é só começar a gravar que dá isso. Muita resistência, tô precisando de oração, orem por mim, porque a lutinha não tá fácil aqui não. Mas bora aqui pro capítulo, que eu não tô aqui pra falar de luta, eu tô aqui pra falar de coisas boas, das boas novas. O significado da palavra evangelho é isso, boas novas. Então bora pras boas novas de hoje, porque hoje, meninas, as boas novas são muito boas. Eu amo esse capítulo, amo. E quando eu fiz a divisão dos capítulos, eu não pensei assim, capítulo tal pra fulano, tarará. Não foi assim, foi aleatório, né? E quando eu vi que eu ia falar sobre isso aqui, eu falei, obrigado, Senhor, porque eu amo esse assunto aqui. Mas bora aqui pro capítulo pra não estender muito. Vou até olhar aqui no reloginho pra ver, né, quanto tempo, pra ver se eu não extrapolo como em alguns vídeos. O que a gente vê já aqui no comecinho desse capítulo? A gente vê que Jesus, né, estava caminhando e aí ele vê um cego. Ele vê um cego e seus discípulos vão e perguntam para ele: Senhor, quem foi que pecou? Foi este homem ou foram os pais dele, né, os antecedentes, não é antecedentes, meninas, qual é a palavra que eu tô buscando? Ancestrais. Quem foi que pecou? Porque na cultura judaica tinha-se uma crença, isso porque tá lá em Êxodos, que se alguém nascesse, né, se alguma coisa ruim acontecesse com alguém é porque essa pessoa estava em pecado. E se uma criança nascesse com algum tipo de deficiência, quer seja cegueira, quer seja uma paralisia, qualquer tipo de deficiência que fosse, essa criança, isso era proveniente do pecado. Alguns até criam que o próprio feto havia pecado dentro do ventre da mãe. Isso é muito fora da casinha. Porque por mais que nós já nascemos, né, com a nossa natureza pecadora, pecaminosa, não há como pecarmos no ventre da nossa mãe. Mas alguns judeus criam nisso, mas a grande maioria cria que foi por culpa de alguma coisa que ou os pais, os avós, né, os ancestrais, alguém da família havia feito alguma coisa muito ruim e isso era uma maldição, um castigo de Deus. E aí os discípulos, né, ao verem aquele homem ali cego, eles perguntam isso para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Foi ele? Foi os pais deles? E Jesus dá uma resposta maravilhosa para esses discípulos. Fala, não foi nem ele, nem os pais dele, nem os avós, nem ninguém. Não foi por causa de pecado, mas foi para glória de Deus. Foi para se manifestar a glória de Deus. E meninas, vamos combinar que até hoje, nos nossos dias, a gente tem uma tendência muito grande. E eu vou falar aqui no meio evangélico que tem muito disso, eu sei, eu já vi, já senti na pele isso. Quando alguma coisa errada começa a acontecer na sua vida, quer seja no âmbito da saúde, ou alguma coisa que nada dá certo financeiramente, ou, sabe, às vezes parece que a gente pega uma maré de coisas assim que só é ladeira abaixo. As pessoas gostam de olhar, né, tem uma tendência a olhar para nós e falar: o que tá fazendo de errado? O que foi? O que tá pecando? O que não sei o que? E não, e olha só o que Jesus está falando aqui. Gente, nem tudo, nós já falamos sobre isso, acho que lá em Mateus, que nem tudo que nos acontece, nem todas as coisas ruins, enfermidades também, é decorrência de um pecado. É óbvio que nós sabemos que o salário do pecado é a morte espiritual e às vezes até morte física, porque a gente atrai, a gente busca. Mas nem tudo que nos acontece é decorrência de alguma coisa que estamos errando, que estamos pecando. Mas o que Jesus fala aqui não importa. Aqui é para a glória de Deus. Então, mesmo que nós estejamos passando uma situação muito difícil, que não seja em decorrência de algo que nós causamos ou alguém da nossa família, né, que causou, essa situação ela ainda deve ser usada pra glória de Deus. E outra coisa também que dá pra gente tirar daqui, vamos parar, né, de olhar pro outro assim com a lupinha, querendo achar os defeitos e esquecer de olhar pra gente. Vamos nos olhar, e eu me incluo nessa lista, me incluo bem incluído. Nos olhar
ver o nosso próprio reflexo e ver por que eu quero tanto ser microscópica em relação ao outro e esquecer de mim. Lembra lá de Mateus que fala, por que eu me preocupo tanto com o cisco no olho do meu irmão enquanto eu tenho uma trave no meu? Mas aí, a vozinha tá aqui, é só começar a falar e aí me empolgo e a coisa fica difícil pra mim. Isso porque eu não conheço nenhuma fonoaudióloga, né, meninas? Então vamos dar crédito aqui. Brincadeira. Mas aí Jesus olha para esse cego e Jesus faz uma coisa que eu acho muito bom, mas eu acho assim tremendo, porque Jesus, ele não seguia um protocolo, ele não seguia um rito. Uns ele cura porque a fé daquele lá era importante, outros não precisava de fé, outros eles liberam a palavra de cura, outros só tocando nele por trás, sem nem ele saber que estava sendo tocado, ali sai o poder dele. Então cada hora ele cura de uma forma. Mas aqui nesse cego, muita gente vai dizer, Jesus extrapolou, Jesus estava doido. Pirou o cabeção aqui. Ele pega um montinho de terra, cospe, né? Aqui diz, algumas versões da Bíblia diz que faz uma lama, faz um lodo e joga na cara desse cego, joga nos olhos desse cego. Mas meninas, essa cena a gente já viu. Vocês vão concordar comigo que essa cena nos lembra o que, meninas? Volta lá para Gênesis 2:7. Quando Deus faz o homem, como é que ele faz o homem? Ele pega ali um punhadinho de barro, ali não diz se ele cuspiu, talvez até tenha cuspido, né? Não sei, Moisés não especificou tanto quanto aqui João, mas ele pega um punhadinho de pó, molda ali e faz o homem. E olha só o que Jesus está fazendo aqui nesse cego. Pega pó, né? Terra é pó, pega pó, cospe, faz uma lama e joga. Porque através de Adão, nós não fomos criados, antes de falar através de Adão, nós não fomos criados, bati a mão aqui no óculos, para termos enfermidades, para morrermos. Esse não era o propósito, nós já falamos sobre isso lá na criação. Mas com a entrada do pecado através de um homem só, que é Adão, o pecado entrou e nos corrompeu. Corrompeu o nosso corpo espiritual e corrompe também o nosso corpo físico. Então aqui eu consigo, e acho que você vem comigo, entra aqui comigo na minha mente, vamos viajar junto aqui. É a mesma coisa, Jesus pegando ali aquele barro, restaurando aquilo que ele tinha feito no início para ser pleno, para ser completo. E ele restaura, joga o barro ali no olho do cego para restaurar a visão. Aqui novamente é Gênesis, início da criação, é criação de Deus, criação do homem. Mas aí Jesus fala para esse cego aqui do tanque para esse cego que era de nascença. Não que curar um cego que não fosse de nascença, não fosse algo tão grande, não fosse um sinal tão maravilhoso. Mas eu acho que de nascença dá uma seriedade mais. Algo, ele nunca havia visto a luz. Esse cego não sabia o que era luz. E Jesus fala para ele, ó, vai lá pro tanque de Siloé e se lava. Meninas, e vocês já sabem que eu estive em Israel ano passado e nós estivemos exatamente onde Jesus está ali com esse cego. E de onde Jesus e o cego estavam até o tanque de Siloé, antes de eu ir para Israel, eu achava que era assim, ó, do ladinho. Mas não é, tem uma distancinha boa. Eu não sei te falar em metros, é longinho. Mas o mais interessante é porque tá lá em cima e ele tem que descer para ir para o tanque de Siloé. E ali haviam muitas barreiras, mas esse cego, ele faz uma coisa que eu acho maravilhosa. Primeiro que ele não vê, né? Ele não vê Jesus ali fazendo barro, porque ele era cego, fazendo ali o lodo, ele não vê. Ele sente, obviamente ele sente quando Jesus joga na cara dele. Mas olha só o que esse cego faz. Ele vai, primeiro ele crê. Hebreus 11:1 diz que a fé ela é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Então o cego, pela fé, ele creu já. Eu vou descer, eu vou lavar, eu vou fazer o que esse homem está me mandando. Vou descer e vou lavar. E eu creio que eu verei a luz. Olha só a fé desse cego aqui. Primeiro, ele creu para depois ele ver.
Primeiro foi a fé e depois foi a visão. E trazendo aqui para os dias de hoje, e eu me incluo nessa lista aí de que muitas vezes nós queremos ser como Tomé. A gente quer ver, né, tocar ali nas feridas, a gente quer ver as coisas acontecendo para a gente crer. Quantas de nós não falamos, ai Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou crer no Senhor, eu nunca mais vou duvidar. Meninas, não foi isso que aconteceu aqui com o cego, não. Ele creu para ver. Então o segredo não é ver para crer, é crer para ver. Quando a gente crê, aí sim as coisas se tornam realidade. E além de ter fé, esse moço aqui, esse cego de nascença, ele faz uma coisa. Ele obedece ao comando de Jesus. Jesus não falou para ele, vai e se lava lá no tanque de Siloé. Ele não questionou, não, bora, é isso que vai me fazer, eu vou obedecer. E às vezes, né, nós queremos colocar, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente quer que elas aconteçam da nossa forma. E Jesus fazendo esse barro aqui, ele quebra todo o protocolo, ele não tem protocolo, não tem de A ou B, não importa. Se ele falar pra gente, é barro cuspido que eu vou jogar no seu olho pra abrir seus olhos, então que jogue, que venha. Não vou eu falar, não, peraí, que saliva, não. Ih, o nojento, ainda mais agora nessa época de Covid, né? Imagina se fosse hoje. Imagina se fosse hoje Jesus fazendo um negócio desse. Ia chamar ali a vigilância sanitária, porque cuspiu e jogou terra na cara do outro. Mas não. Jesus não segue protocolos, não se fia nessas coisas. E nós também não devemos nos fiar nessas coisas. Nós devemos simplesmente crer, obedecer. E é exatamente isso que esse cego faz. E eu imagino, porque eu caminhei nesse pedacinho aí, os obstáculos, né, eram grandes. Ele cego, ele não via. A gente não sabe se tinha alguém guiando, se não tinha, não importa. Se tinha ou se não tinha, é uma caminhada íngreme, né, descendo, é bem difícil mesmo. E ele chega ali no tanque de Siloé. A Bíblia, aqui a gente não precisa de hebraico, não precisa de nada, que a Bíblia já explica o significado do tanque de Siloé. O que Siloé significa? Significa... nossa, deu branco aqui agora no significado de Siloé. Olha só, o tanque do enviado, Meninas, aqui é ao vivo, tem hora que a coisa dá pane aqui, mas tudo bem que a gente, bora que isso não segura não. Continuamos falando. Ele vai para o tanque do enviado e chega lá no tanque do enviado, lava o seu rosto, joga ali aquela água na cara, tira aquele lodo e o que acontece? Gênesis 1:2 é o haja luz para esse cego, mas é o haja luz literal na vida dele. Até então ele não conhecia a luz, ele vivia na escuridão, as trevas estavam pairando sobre a vida dele. E quando ele lava o seu rosto ali no tanque do enviado, que é o próprio Jesus, o enviado de Deus, olha o que acontece, haja luz. Haja luz. Menina, se Jesus quisesse, Jesus podia ter dito para ele lá em cima, lá na entrada do templo, haja luz sobre os seus olhos agora. E ele poderia simplesmente ver. Mas não, olha o que Jesus faz, muda todo o protocolo, faz com que ele creia, faz com que ele desça, vença obstáculos para chegar no tanque, chega no tanque do enviado. Lava o seu rosto e aí é um haja luz, é um invadir dessa luz que na minha cabeça não entra aos pouquinhos, ele começa a ver uma imagem, um vulto aqui, não, pra mim é um haja luz completo, ele começa a enxergar visão 20/20, né, perfeita. E qual é a primeira coisa que esse cego vê, meninas? Ele não vê a Jesus, porque Jesus estava lá em cima, ele está lá embaixo no tanque do enviado. A primeira coisa que ele vê é o próprio reflexo, é a sua própria face. Ele não conhecia, ele nunca tinha visto quem ele era, ele não sabia como ele era fisicamente, ele não tinha ideia, ele não conhecia a verdadeira identidade dele. E lembra de ontem, no vídeo de ontem da Érica, que ela falou, né, que são 3 verdades básicas. Deus é, Jesus é e nós somos neles. E aí eu quero acreditar, e eu realmente acredito no que eu vou falar pra vocês. Quando esse cego, né, tem o haja luz sobre a vida dele, que ele se vê ali no reflexo, ele vê o reflexo da sua imagem, ele vê o reflexo da imagem, da semelhança do Criador.
E aí ele descobre que quem é ele descobre a identidade dele, que só pode ser verdadeira e pura quando ela está pautada na identidade do Criador, na imagem do Criador, naquele que é o verdadeiro eu sou. Hoje a gente não tem eu sou aqui, né? Não tem nenhum dos eu sous de Jesus, mas olha um eu sou nas entrelinhas, olha um eu sou ali na figura de linguagem, ele olha para a imagem dele. Ele se vê refletido na água como um espelho, porque ele fala que as águas eram muito limpas, muito puras. Ele se vê refletido nas águas e ele vê a imagem, a própria imagem do Criador. Se identifica com essa imagem e ele descobre: eu nasci para viver na luz, para andar na luz. E aí ele sai todo feliz da vida. E ali no comecinho, eu não falei para vocês... Desculpa, meninas, vamos ter paciência com essa voz. No comecinho, os discípulos perguntam, né, quem foi o pai, foi a mãe que pecou, e além da crença que os judeus tinham do pecado, de pai e mãe, eles criam também que o fato de alguém nascer deficiente, seja qualquer tipo de deficiência, era uma forma que Deus estava abençoando os judeus, não a pessoa que estava sendo punida, a pessoa que nascia enferma, ela era punida por alguma coisa que ou ela ou a família havia feito. Mas os outros judeus estavam sendo abençoados pela oportunidade de abençoar essa pessoa, porque eles ficavam ali na entrada dos templos, na entrada dos portões, pedindo esmolas desde pequeno. Isso era uma forma de ajudar a família, né? Como também era uma forma de fazer com que os judeus fossem bons, se vangloriasse, porque eles jogavam ali uma moedinha, faziam ali a sua esmola, dava ali, e aí eles, né, quem estava passando, falava: nossa, olha ali, fulano ajudando o cego, nossa, olha ali, ajudou. E eles, tá vendo, então que eu sou bom? Então que eu sou bom? Eu ajudo, eu dou esmola, eu tô sempre ajudando. Mas olha só, quando esse cego volta. Quando ele volta, muitos dos judeus que estavam perto começam a olhar e falar: ué, esse aí não é aquele que estava ali? Não é aquele que a gente dava esmola? Aí uns diziam: parece que é. Outros diziam: não, parece que não é não. Ah, eu acho que é, eu acho que não é. E enquanto isso, né, o ex-cego, que agora ele já tá vendo, ele tá: gente, sou eu mesmo, sou eu. Eu era cego, agora eu vejo. Mas o que isso nos diz, menina? Tem um cabelinho aqui me atrapalhando. O que isso nos diz? Que olha só, esses judeus, eles davam essas esmolas simplesmente para cumprir um rito, não era de coração, porque eles nunca pararam para olhar a face desse cego. Eles nem reconheceram, eles não olhavam na cara dele não. Eles queriam que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo, mas eles não se interessavam pelo cego em si, se interessavam pelo rito, por aparecer. E será que nós também hoje não fazemos isso às vezes quando nós fazemos uma boa ação? Será que fazemos mesmo? Porque eu conheço muita gente, né? Eu falo: eu conheço gente, mas é porque eu conheço pessoas que só dão alguma coisa. Eu tô falando de esmola, de ajuda, nem gosto desse termo esmola, né? Contribuem, faz alguma doação, alguma coisa para aparecer. Não é porque realmente ela não olha no olho, não olha na cara do cego, não olha, só faz para aparecer. Então será que nós estamos agindo como esses ali, como esses judeus, querendo só aparecer? Ou será que nós estamos realmente nos doando, porque nos condoemos com a outra pessoa, olhamos para a face deles e sabemos quem eles são? Uma pergunta boa, né? Pra gente refletir. Mas bora aqui que, meninas, eu não sei que hora que eu comecei, já perdi aqui no tempo. Já vou logo avisando, vai ficar grande. E aí, chegam ali os fariseus, os doutores da lei, e falam: peraí, como assim? Você era cego, agora você tá vendo? Como? O que ele fala? Eu tô vendo. Quem foi que te curou? Onde é que tá? Fala: gente, sei onde que tá? Não sei onde que tá, eu só sei que agora eu tô vendo. E aí os fariseus ficam indignados, mas manda chamar logo os pais desse rapaz. Chama os pais, vem pra cá. Começa ali uma sabatina com os pais e os pais ficam todos, né? Ficam ali acuados diante de tanta pressão. E fala:
Pergunta pra ele. Pergunta, quer saber dele? Quer saber? A gente sabe que ele era cego, mas não sabe quem curou, onde foi, quando foi, não sabemos de nada. Ele é homem, pergunta pra ele. Então isso nos diz que esse rapaz, esse homem, ele teria no mínimo 25 anos de idade, porque homem só era um homem a partir dos 25 anos de idade. O termo usado pra ele, se ele fosse menor que 25, seria rapaz, não homem. Mas os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, falam, pergunta pra ele, pergunta pra ele. Gente, não levou em consideração. Eles estavam com esse filho, no mínimo há 25 anos, eles sabiam da história, eles sabiam de tudo, mas não se posicionaram por medo. E aí os fariseus voltam novamente ali pro cego e começam a sabatinar e perguntar e falam, ó, você tem que dar glória a Deus, esse homem é pecador. E o ex-cego, né, você é pecador, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu andava nas trevas, mas agora eu vejo a luz. Eu estou na luz. E para mim é isso que basta. Não importa mais nada. Mas o que os fariseus estavam ali tão preocupados, né? Tão reclamando? Porque era sábado, né? E a gente já falou quantas vezes, né? Jesus curava no sábado exatamente para quebrar esse paradigma da religiosidade, para falar, gente, isso aqui, o que é mais importante? Deixar que ele ficasse cego o resto da vida ou porque é sábado não curá-lo? Então a preocupação dos fariseus era única. E meninas, vamos parar para pensar por que será que Jesus curava tanto no sábado, né? Exatamente para mandar uma mensagem para esses fariseus que insistiam em não aprender. Mas aí eles ficam ali, né, debatendo com o ex-cego e acabam expulsando. Não, aí o ex-cego, né, fala para eles assim, olha, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, eu estava nas trevas, agora eu estou na luz e é isso, não sei de mais nada. Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? E o que isso nos diz, menina? Quando ele usa dessa condição também, para mim, ele está se incluindo, que agora eu sou discípulo dele, agora eu vou andar na luz, eu vou seguir esse Jesus. Não interessa o que ele falar para mim. Ele jogou barro na minha cara, barro cuspido na minha cara, e eu estou vendo, a partir de hoje, eu sou discípulo dele. E eu creio que esse cego seguiu Jesus até o final, e os seus olhos físicos e espirituais foram abertos para ver todos os sinais de Jesus, o Espírito Santo descendo depois. Isso aqui na minha cabeça, eu acho que esse cego impactou ali, volta para casa, vai ter uma conversa com os pais, pai e mãe, percebem o que tinham feito e passam a seguir Jesus. Isso aqui é na minha cabeça. Mas aí, Jesus fica sabendo que o cego havia sido expulso da sinagoga, né? Porque o cego tava nem não, pode me expulsar, não importa, eu não vou me conformar nessa caixinha que vocês querem me colocar para eu ficar vindo no templo, digo que estou vindo no templo, mas vou negar algo que aconteceu comigo, vou negar o meu conhecimento desse Jesus que me tirou das trevas e me trouxe para a luz? Ah, não vou. E Jesus fica sabendo disso, aí Jesus vai ao encontro dele, pela segunda vez. Tem uma coisa aqui que eu acho também muito interessante. Lá no comecinho do capítulo, diz que Jesus estava andando e ele viu o cego. O cego não vê Jesus. O cego não sabia quem era Jesus. O cego não sabia quem passava, quem deixava de passar. Mas Jesus vê o cego. E meninas, quantas vezes nós, nas nossas vidas, até mesmo, né, para nós cristãs, estamos numa cegueira espiritual tão grande, a gente não consegue ver Jesus, a gente não vê. Mas ainda assim, ele nos vê e nos chama para a luz de volta. Aí eu acho isso maravilhoso. Concorda comigo que é maravilhoso. Mesmo ali naqueles momentos que nós estamos passando os piores momentos da nossa vida, que a gente está no deserto, parece que a gente tenta ver uma luzinha, tenta ver Jesus e a gente não consegue. Ainda assim, ele nos vê e ele nos chama para a luz. Volta para a luz, volta para Gênesis 1, volta para o princípio da minha criação, volta para o propósito pelo qual eu te criei. Não foi para andar nas trevas, foi para andar na luz. E aí vou botar meus óculos, que eu quero até ler o que Jesus faz. Pergunta aqui para esse rapaz. Ele chega lá, né? Ouvindo Jesus que tinha expulsado, Jesus já no encontro do rapaz e pergunta para ele,
crês tu no Filho do Homem? Aí o rapaz pergunta, quem é, Senhor? Quem é esse, Senhor? Para que eu creia nele. E Jesus fala para ele, você está vendo, sou eu mesmo. Eu sou esse que jogou o barro aí na sua cara, o barro cuspido, sou eu. E o que esse ex-cego faz? Se joga, adora Jesus. E o termo aqui, esse prostrar, esse termo adorar, é se prostrar, se jogar aos pés de Jesus e adorar. Agradecer a Jesus, porque ele transportou não só esse cego, mas como ele transportou a mim e a você do império das trevas para o reino do seu amor. Meninas, isso é muito forte. Quantas vezes nós somos iluminadas, né? Recebemos a luz de Jesus de volta e a gente simplesmente esquece, não agradece. Mas não é isso que esse cego faz. Se prostra e adora. E na minha cabeça passa a ser um dos discípulos de Jesus. Não dos 12, mas um daqueles que eram vários outros discípulos que vão seguir Jesus. E esse cego vai poder contemplar a luz, tanto a física quanto a luz espiritual, pelo resto da sua vida. Meninas, então hoje era isso. Eu espero que nós possamos ser invadidas pela luz de Jesus. É mais um eu sou de forma implícita. Implícita. Nós recebemos essa luz. Como nós vimos ontem, né, que a Érica falou, eu sou a luz do mundo. E é isso que Jesus é, a luz do mundo que ilumina não só os nossos olhos, mas ilumina a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma e nos convida a sair da cegueira espiritual que nós vivemos e caminharmos com ele na luz. Hoje, amanhã e todos os dias em adoração, prostrando e adorando a esse Jesus que é a luz do mundo. Amém? Então, eu não sei se ficou muito grande, que tenha ficado, eu espero que tenha edificado a sua vida. Seja abençoada, seja germine a luz de Jesus. Deixa que essa luz irradie de você e ilumine todos aqueles que estão ao seu redor. A gente se vê amanhã aqui em João 10. Deus abençoe a sua vida.